Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Fenômeno. Eu sou o Jackson Camargo e hoje nós vamos abordar um tema espinhoso, um tema polêmico. E desde já eu já peço desculpas caso eu fira algum conceito religioso de alguns de vocês ou de alguma religião. Mas esse tema, ele é extremamente importante. É um tema que deve ser discutido, debatido, esclarecido, para que no futuro não ocorram problemas decorrentes dessa prática que está se tornando cada vez mais comum, que é a demonização de seres alienígenas e tripulantes dos objetos voadores não identificados. Este é o tema de hoje. Mas antes de a gente conhecer esse conteúdo, se inscreve aqui, clica ali no botãozinho para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações e ficar antenado com tudo que rola na ufologia brasileira e mundial, com análises muito aprofundadas sobre esse tema que tanto nos fascina. E além da ufologia, você vai encontrar ciências e mistérios em geral sendo abordados aqui também. E agora, sem mais enrolações, vamos conhecer esse conteúdo de hoje. Ao longo da história da ufologia, muito se discutiu sobre a origem ou origens do fenômeno ufológico. A principal delas, e mais aceita, é a hipótese extraterrestre. É a hipótese que mais e melhor explica todo o conjunto de fatos ufológicos documentados pela ufologia mundial. E quando eu me refiro a fatos ufológicos, já estão excluídos os casos comprovadamente originados em fraude, erros de interpretação, fenômenos naturais e tecnologia terrestre. Mas a questão extraterrestre, que é o que a gente quase sempre apresenta aqui como origem para o fenômeno ufológico aqui neste canal, ela não é a única. Existem outras hipóteses paracientíficas, podemos dizer assim. Nós temos a hipótese intraterrestre, que defende que esses seres, essas naves que a gente observa voando pelos nossos céus, são originados aqui na Terra mesmo, a partir de algum povo originado de dentro do planeta, uma civilização vivendo dentro do nosso planeta em ambientes subterrâneos. Eu questiono muito essa hipótese, porque em ambientes subterrâneos não haveria muito conhecimento sobre navegação aérea, sobre fenômenos aéreos e atmosféricos, o que dificultaria essa hipótese, até porque uma civilização teria essa dificuldade para desenvolver capacidade de navegação aérea, ainda mais com as capacidades que a gente observa em torno dos OVNIs. Mas nada impede que uma civilização vinda de outro lugar, um outro planeta, por exemplo, estabeleça bases em ambientes subterrâneos. Isso não é impossível. Mas uma civilização surgir em ambiente subterrâneo, se desenvolver como civilização, está hoje sendo responsável pela manifestação ufológica no planeta, eu acredito que isso seja uma grande impossibilidade. Outra hipótese bastante defendida no meio ufológico é que esses seres sejam viajantes no tempo, que essas naves que a gente observa estejam vindo do futuro para acompanhar a evolução da humanidade ao longo da história. Isso ganha um certo respaldo quando a gente observa que o fenômeno OVNI se manifesta quando ocorrem eventos históricos impactantes, em guerras, em grandes catástrofes. Do 11 de setembro, por exemplo, houve a documentação de OVNIs. Terremotos diversos também foi documentado, em guerras e tudo mais. Então existe essa possibilidade de que o fenômeno ufológico seja de origem em outro período de tempo, né, no nosso futuro. E que eles estejam agora no passado em busca de conhecimento e para resolver problemas que eles teriam aí no futuro. É uma hipótese interessante. Eu particularmente não compartilho muito dessa hipótese, em função de uma série de paradoxos, mas é uma hipótese aceita por muitas pessoas. Pois bem, outra hipótese é que o nosso universo não seja o único universo, que a nossa dimensão não seja a única dimensão, e por isso existam universos paralelos ou dimensões paralelas, e que esses seres teriam origem nessas dimensões. E é uma hipótese que vem ganhando bastante força. Seres vivendo em outras dimensões se manifestando aqui. Isso é estudado muito a nível científico e foi falado na audiência agora de julho de 2023, lá no Congresso dos Estados Unidos, onde tivemos 3 militares depondo e falando abertamente sobre entidades não humanas, entidades biológicas que não tiveram origem na nossa humanidade, tecnologias além da nossa capacidade, que não têm origem em qualquer nação da Terra. Falaram abertamente sobre isso. E uma das hipóteses que eles elencaram foi justamente essa,
de que essas inteligências têm origem em outras dimensões, em outros universos. Existe uma outra hipótese também que diz que essas manifestações ufológicas são originadas em uma tecnologia de um povo que deixou a Terra lá no passado e que agora está voltando para ver como nós estamos. Uma hipótese interessante também. Ela tem certa validade, porque o fenômeno ufológico é registrado ao longo de toda a história da humanidade. Eles estão acompanhando a nossa evolução com muito interesse. Entretanto, uma coisa que a gente deve lembrar é que na casuística ufológica nós temos diversas espécies se manifestando, diversos povos diferentes, criaturas com aspectos diferentes. E a gente observa em muitos casos certa variação tecnológica entre um povo e outro. Então, esse aspecto documentado na questão ufológica, ela pode contradizer algumas dessas explicações. Então, por isso que é importante a gente continuar os nossos estudos, as nossas investigações, no sentido de identificar melhor essas possibilidades. Uma última hipótese que tem ganhado força também no meio científico é a hipótese holográfica. Seres extraterrestres não viriam ao nosso planeta, mas enviariam sondas, e essas sondas atuariam de uma forma holográfica em nossa realidade. Nós temos, por exemplo, o Jacques Vallée, que acredita nessa possibilidade, acredita também na possibilidade de seres dimensionais, e vários ufólogos acompanham mais ou menos o mesmo raciocínio. Então essas foram as hipóteses paracientíficas. Existem também as hipóteses naturais, e algumas delas eu já comentei aqui no começo do vídeo, que são aquelas hipóteses que explicam certos fatos. Elas não explicam todos os fatos ufológicos, mas uma parte elas explicam. Por exemplo, a existência de raios-bola, que explicaria algumas manifestações de sondas, sprites. Nós temos um conhecido geofísico e crítico da ufologia brasileira que alega que certos fenômenos ufológicos são originados em sprites, e ele alega que a noite oficial seja originado em um fenômeno desta natureza, o que é uma explicação absurdamente ridícula, conforme a gente já falou em inúmeras lives, e no futuro eu vou abordar melhor essa questão em um vídeo específico aqui, refutando essa falácia desse crítico da ufologia brasileira. Além desse fenômeno dos sprites, que explica alguns outros casos ufológicos mais simples, nós temos a aurora boreal, que é um fenômeno luminescente nas regiões polares e que muitas pessoas desconhecem. E aí, quando observam um fenômeno dessa natureza, acham que é um fenômeno ufológico, quando é apenas a ionização da atmosfera na região polar. Temos um fenômeno também chamado Nova Zembla. O Nova Zembla é um fenômeno documentado na ilha de Nova Zembla, de propriedade da Rússia, lá no Ártico, e que ocorre em condições de tempo muito peculiares, com temperaturas baixíssimas, e que é basicamente refração da luz na atmosfera. Então nós temos um corpo celeste, o Sol, a Lua, um corpo celeste luminoso, que está abaixo do horizonte, e ele, por esse efeito, ele fica acima do horizonte e levemente distorcido, causando certo assombro nas testemunhas, porque é um fenômeno bastante bonito. E temos também a refração atmosférica, que também produz, sabe quando você observa um mar e vê um navio e tem a impressão que ele está voando? Isso é uma refração atmosférica, em função das variações de temperatura nas diversas camadas. Além disso, temos outros fenômenos comuns aí que geram confusões, como meteoros, gases do pântano, o chamado fogo fátuo. E temos corpos celestes. As pessoas que não têm muito conhecimento de astronomia e não acompanham a evolução do planeta Vênus, de repente olham para o céu, ficam alguns dias sem observar o céu, e quando olham de novo vem um objeto muito luminoso e acham que estão vendo um OVNI, quando na verdade é o planeta Vênus, que está ali após o pôr do sol ou antes do nascer do sol, com um grande brilho. E temos as hipóteses céticas, Os céticos também usam as explicações naturais, mas tem algumas que eles colocam além, que seria a tecnologia terrestre. Ou seja, eu vejo muitos céticos falando que a noite oficial dos OVNIs foi produzida por tecnologia terrestre. Isso é uma grande impossibilidade. Nós tivemos um OVNI de 1.500 metros de comprimento, totalmente silencioso, de forma alongada, passando sobre a cidade de Santos, a leste da cidade de Cubatão, norte, leste e sudeste de São José dos Campos, e entrando de novo no mar. Muitas pessoas viram esse objeto a olho nu, com binóculos. Também foi avistado a partir de aeronaves e captado em radares da Força Aérea Brasileira. E nós não temos ainda hoje, 4 décadas depois, não temos tecnologia para fazer um avião desse porte, com 1.500 metros de comprimento. Um A380, que é a maior aeronave comercial existente em uso no mundo, já é algo dispendioso e complicado de fazer e manter. Imagine um objeto de 1.500 metros de comprimento. É uma coisa absurda.
Além disso, temos a hipótese psicossocial, que envolveria uma série de elementos causando histeria coletiva na população. Então eles tentam explicar o fenômeno ufológico como uma hipótese psicossocial, o que é ridículo, né? Porque radar, por exemplo, capta OVNI, e radar não é afetado pela psique humana. Ele registra o objeto e está lá, registrado. Não cabe alucinação ou histeria do radar, isso não existe. E temos também as fraudes e erros de interpretação, e céticos adoram colocar fraude onde não existe e dizer que foi um erro de interpretação e tudo mais. Casos famosos, como o caso Luane Zamora, que a testemunha viu a nave pousando, viu tripulantes depois da nave decolando, ficou vestígios físicos no local. Alguns céticos falaram que o caso é uma fraude, não tem uma prova conclusiva, apenas boatos que eles alimentam. Fraudes explicam alguns casos, mas não explicam todos os casos. Existe uma parcela de casos que está num nível muito alto e que essas hipóteses céticas, hipóteses naturais, por exemplo, não explicam. São casos em que você tem a manifestação de uma inteligência, um fenômeno inteligente, apoiado em uma tecnologia altíssima que não está disponível na sociedade terrestre. Uma tecnologia que nenhum país, nenhuma nação dominou ainda. Está muito acima das capacidades do homem, das capacidades e do entendimento. Nós não temos nem ciência para produzir algo assim ainda. Então, esse tipo de caso, com essas características, e ainda mais com o detalhe do fator humanoide, ou seja, o tripulante do OVNI, torna esses casos irrefutáveis, digamos assim, sem explicação por esse viés cético ou natural. E aí entramos num outro nível, né, de explicação. Nós temos as hipóteses conspiratórias que falam que o fenômeno OVNI é uma construção midiática de ordens secretas, como a maçonaria e os Illuminati. Então o pessoal que embarca violentamente em teorias da conspiração acreditam nisso. E falam dos OVNIs nazistas, que os nazistas teriam fugido da Alemanha e se abrigado numa base na Antártida, e que lá estariam produzindo discos voadores e que iriam dominar o mundo no futuro. Curiosamente, a guerra já acabou há muitas décadas, né? E essa tal conquista nunca aconteceu. Continua apenas na teoria conspiratória, sem qualquer tipo de comprovação. É apenas aquela teoria. E essas teorias são acompanhadas de muito delírio, até de um certo fanatismo. As pessoas que embarcam e se deixam levar por essas teorias acabam ficando um tanto fora da casinha. Algumas delas, se não tiverem uma segurança mental, acabam endoidecendo mesmo. E aí então chegamos na hipótese espiritualista, em que algumas pessoas falam que o fenômeno ufológico tem uma origem divina ou atrelada à origem divina, e uma parte maior desse grupo fala que o fenômeno tem uma origem demoníaca, que é justamente o tema do vídeo de hoje. Essa questão da origem demoníaca ela está ganhando um grande impulso atualmente com alguns fanáticos religiosos que estão indo às redes sociais defender essa hipótese. Isso está sendo difundido em TikTok, Kawaii, Twitter, Facebook, WhatsApp. Estão difundindo essa falácia de que o fenômeno ufológico tem uma origem demoníaca. E curiosamente, quando você vai observar o tipo de pessoa que faz esse tipo de declaração, é aquela pessoa que embarcou numa teoria conspiratória, se deixou fanatizar por alguma religião, misturou esses dois elementos e mergulhou de cabeça nos dogmas da religião terraplanista. E aí virou uma salada de conceitos ali e que está totalmente alheio à realidade. Vamos entender essa argumentação deles e por que ela não se sustenta. Essas pessoas que alegam que o fenômeno ufológico tem uma origem demoníaca, elas fazem uma interpretação muito pessoal da Bíblia, né? Então ela vai pegar a Bíblia, principalmente os trechos do Apocalipse que falam de um suposto fim do mundo, e fazem interpretações pessoais baseadas nesse texto. Então qualquer situação que ocorre, ocorreu um terremoto na Indonésia, eles vão lá no trecho que fala sobre terremotos e falam: tá aqui, o fim do mundo vai acontecer e está muito perto. E aí eles começam a criar teorias, embarcam nas teorias conspiratórias ali junto, e aí, por influência do terraplanismo, começa a combater a ciência e os conceitos estabelecidos. E curiosamente, essas pessoas elas não fazem um estudo histórico da origem do demônio ou a origem dos conceitos que ela defende. Ela simplesmente aceitou aqueles conceitos religiosos e terraplanistas e não foi checar a origem delas, ou se elas se fundamentam de alguma forma. Apenas aceitam e difundem, né?
Essas pessoas elas fazem uma interpretação baseada nas versões traduzidas da Bíblia. Ela não vai lá na vertente judaica, de onde ela surgiu, para analisar qual que era a visão da época em que aquilo foi escrito. Ela só faz a interpretação baseada naquilo que o líder dela, seja no meio conspiratório, religioso ou terraplanista, impôs ali na cabeça dela. Isso já é um erro da parte deles, né? Agora vamos entender um pouquinho desse mito aí dos demônios. Na antiguidade, o termo ele tinha uma outra conotação, ele era bem diferente do que essas linhas fanatizadas, terraplanistas e conspiratórias alegam. Lá na tradição judaica, o demônio ele era como um gênio que inspirava os indivíduos tanto para o bem quanto para o mal. Olha esse detalhe. Então era um ser como se fosse algo neutro, né? Ele podia atuar nos dois aspectos. Então a interpretação que eles tinham, principalmente os judeus antigamente, é bem diferente do que os cristãos alimentam atualmente. Quando eu falo cristãos, é quase sempre o meio evangélico, tá? Não falo dos cristãos como de uma forma geral. Os católicos eles têm uma visão um pouco diferente do que é pregado nas denominações evangélicas, né? Para o judaísmo tradicional, os demônios são seres meio humanos, meio espírito, criados após o homem, que podem se reproduzir e ser bons ou maus, pois eles têm uma natureza incompleta e suas ações tendem a gerar o caos. Já na visão cristã, essa visão que surgiu ali na Idade Média e se perpetua até hoje, principalmente agora com as denominações evangélicas, o demônio seria um anjo que se rebelou contra Deus e que passou a lutar pela perdição da humanidade. Então seria algo como os tais anjos caídos, né, que os evangélicos adoram falar. Eles falam muito isso, né? Ah, os ETs são anjos caídos. E aí eles usam o Apocalipse 12, versículos de 7 a 9, para fundamentar essa visão deles aí nesse sentido. Mas essa visão que os cristãos têm hoje do demônio, a gente já viu que ela não é semelhante ao que o judaísmo antigo tinha, que os hebreus tinham no passado, ela é diferente, né? Então, como é que isso aconteceu? Por que é diferente? Lá na Idade Média, a Igreja Católica começou a concentrar poder, mais e mais poder. Então ela era dona de muitas terras, ela tinha tesouros, ela mandava e desmandava em tudo, inclusive nos reis. Então ela detinha um poder muito grande. E como havia naquela época muita pobreza, muita miséria, muita doença, muitos flagelos, era muito fácil as pessoas se revoltarem. Era muito fácil as pessoas se desviarem do caminho e buscarem uma outra coisa que desse conforto a elas. E a Igreja Católica, percebendo isso, começou a colocar a figura do diabo e do demônio como algo mais impactante na vida, como algo temeroso. E como a gente sabe, haviam várias culturas na época, na Idade Média, que eram combatidas. Então, os conceitos greco-romanos, aquela cultura belíssima greco-romana, a mitologia, os deuses gregos e romanos, aqueles conceitos, muitos deles que a gente usa até hoje, que surgiram naquela época, a igreja passou a combater, assim como passou a combater o paganismo, as religiões que existiam ali na Europa. Então, vários elementos dessas crenças, dessas religiões, dessas culturas foram associados ao demônio. Então, o deus Pan, que era um deus grego, por exemplo, era um deus que tinha pés de bode e chifres. Veio daí a noção, o conceito de que diabo tem chifre, tem rabo e tem pé de bode, porque a igreja fez essa associação do Pan com o demônio. Então, ela foi transformando o mito do demônio, colocando elementos de outras culturas e colocando isso tudo como maléfico, como maligno, como algo ruim. E muitas vezes aqueles conceitos que ela colocou como ruim nem eram ruins, às vezes eram algo bom, mas que eles demonizaram e usaram ali, associaram ao mal para que ele pudesse ser combatido através da religião. E aí você tem também a questão do tridente, né? O tridente era uma ferramenta do deus Netuno. E aí, a partir do momento que ela resolveu combater Netuno, ela colocou o tridente como ferramenta do demônio, que hoje a gente tem ainda o tridente sendo representado junto à figura do demônio, né? Existe uma pintura, inclusive, que está presente na Biblioteca Histórica da cidade de Trevris, atualmente Alemanha. É um manuscrito e ele tem ali vários desenhos, várias iluminuras, né? Feito ali entre no ano 800 e 825. E ali você tem, aí você está vendo a imagem, tem anjos e demônios representados ali, e todos eles tinham aparência humana. Foi pouco tempo depois, foi ali por volta do ano 1000, que a igreja começou a fazer essa mudança, colocando esses elementos de outras culturas e demonizando isso para que ele fosse combatido através da religião. O teólogo Volney Berkenbroek,
que é professor de ciência da religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele fez um estudo nesse aspecto e ele fez algumas declarações interessantes a respeito. Ele diz que nos embates de culturas, e no caso específico de religiões, os símbolos da religião dos outros serão sempre postos como algo extremamente ruim e malévolo. Dessa forma, Satanás ganhou adereços de quem se estava combatendo. Ali ele falou especificamente da figura, um mito de Satanás. Porque Satanás ele não existe de verdade, ele é apenas um mito que foi distorcido e associado ali como algo ruim. Mas o que significa então? Vamos entender os termos. Satanás, dentro da cultura hebraica onde ele surgiu, significa opositor, o questionador, que muitas vezes está fazendo algo a serviço de Deus. Isso na versão hebraica, tá, gente? Lá no começo, lá quando a Bíblia foi se formando e as culturas dos povos hebraicos foi se desenvolvendo, tá? O termo demônio, por sua vez, ele se originou do grego e significa inteligência. Já o termo Lúcifer, que outras pessoas associam com o mal também, significa portador da luz. Então são figuras distintas, mas que muitas pessoas ainda hoje consideram como uma coisa só, né? E aí quando vão falar sobre o mal, usam um desses termos como se fosse a mesma coisa, né? Mas são coisas diferentes. E o Beckenbrook ele comenta ainda sobre a questão de Satanás, falando que suas ocorrências mais antigas não aludem a uma figura oposta a Deus, e muito menos algo que personifique o mal. E aí ele declara: ele era simplesmente o acusador, quase o que hoje se poderia chamar de promotor de justiça. Então, a partir do século XI, a figura do demônio começou a ser associada com elementos animalescos, chifres, cauda, cores avermelhadas, elementos presentes em figuras religiosas, em algumas religiões, que a igreja estava combatendo. E aí ela uniu isso ao conceito que ela estava fortalecendo, que é o conceito de condenação eterna, que surgiu ali através dos dogmas católicos que foram sendo fortalecidos. Então, unindo a figura do diabo, do demônio, com a condenação eterna, a igreja fortaleceu o controle sobre as massas. A pessoa ela seria conduzida num caminho que a igreja determinava. Se ela se afastasse, ela estaria à mercê do diabo, do demônio, que seria e cairia numa condenação eterna. E essa prática de demonização, ela ganhou uma roupagem nova atualmente, com esses grupos religiosos que a gente falou, principalmente o meio evangélico, que demoniza a questão dos aliens. Quando eu falo meio evangélico, gente, eu não estou falando que todo o meio evangélico faz isso. Nós temos muitos evangélicos que têm um conhecimento e uma consciência mais elevada, que sabem que fenômeno ufológico não tem origem demoníaca, e eles não demonizam nem alienígenas, nem elementos de outras religiões. Mas ainda grande parte do meio evangélico faz isso. E atualmente eles fazem isso com muita força, agora com aliens, e principalmente com elementos de religiões espiritualistas, do espiritismo, a Umbanda, o Candomblé. Eles demonizam os orixás, demonizam os exus. Isso é uma prática que inclusive mostra certa fragilidade na própria religião, na própria crença que eles seguem, né? Se eles precisam atacar a religião alheia, mostra que eles não têm muita coisa a oferecer na própria religião deles. É um sentimento de insegurança religiosa, né, que leva a esse ataque, né, da parte dele. Então agora nós temos essa questão desse fanatismo religioso e pseudocientífico associado ao conspiracionismo e ao terraplanismo. São três pilares ali que fundamentam esse fanatismo, que é fruto de ignorância, basicamente. E além de pegar as versões traduzidas da Bíblia, versões que já perderam o sentido original, versões em que foi colocado um termo que foi adulterado de alguma forma, perderam o sentido que os judeus quiseram dar para aquele texto. E aí nesses grupos então a gente observa o uso do texto traduzido, que já perdeu o sentido original, e às vezes tem palavras ali que nem estavam no texto original, e eles fazem uma interpretação muito pessoal daquilo, e aí eles tentam encaixar uma coisa na outra para sustentar suas alegações. E quais são os argumentos básicos que eles colocam?
Eu debato com muita frequência com terraplanistas e em todos os debates que eu já travei com terraplanistas, eu observei o uso de mentiras, falácias e desonestidade, distorcendo vários conceitos, colocando informações não verdadeiras e usando diversas falácias para tentar vencer o debate, já que provas sólidas eles não possuem, por isso que eles têm que apelar desta forma. E uma das alegações e mentiras que eles colocam é que, segundo eles, a Bíblia diz que aliens e elementos de outras religiões são demônios. Em nenhuma parte da Bíblia diz isso. Eu sei porque eu já li a Bíblia, conheço a Bíblia de cabo a rabo. Em nenhum trecho da Bíblia ela fala ou cita nominalmente aliens e outros elementos de outras religiões, como orixás, exus, etc. Ela não fala sobre isso. Simplesmente não fala. Então, quando você observar um terraplanista ou um fanático religioso falando que a Bíblia diz que essas figuras são demônios, isso é uma grande mentira, porque ela não cita em parte alguma. E existe uma passagem bíblica que eles adoram citar, mas eles colocam fora de contexto. Está lá em Apocalipse 16, versículo 13, e que diz assim: Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Eles colocam esse versículo, apenas esse versículo, associando a aparência da rã com o de um alien grey. O primeiro erro que eles cometem é colocar o texto fora de versículo, porque toda a Bíblia, quando você tem o texto, você tem que olhar o contexto onde ele está inserido, você tem que olhar todo o texto, e não apenas o versículo isolado. Quando você olha o texto inteiro, você vê que isso aí nada tem a ver com o fenômeno ufológico. Isso aí tem um outro contexto interpretativo para esse texto do Apocalipse. E convém lembrar que o Apocalipse, ele é um livro que só está na Bíblia porque ele fundamenta aquela doutrina de medo e condenação eterna que a Igreja Católica utilizou para fazer o controle sobre as massas. Se ela não tivesse esse aspecto, talvez nem estivesse dentro da Bíblia. E outra, mesmo que a Bíblia citasse nominalmente a questão ufológica, a questão dos OVNIs e até os elementos de outras religiões, não teria importância nenhuma. Primeiro porque a Bíblia é um guia moral, segue quem quer, ninguém é obrigado a seguir a Bíblia, esse é o primeiro aspecto. E sendo um guia moral, a Bíblia ela não tem poder para determinar a realidade. Ela vai determinar coisas dentro das igrejas e seitas que a usam. Fora delas, ela não teria poder nenhum. E a Bíblia foi escrita por homens do passado com os conhecimentos e limitações que eles tinham na época. E a maioria desses textos não tem inspiração divina alguma. Então, é importante ter isso em mente. Tem texto inspirado na Bíblia? Tem. Mas é uma parte só, não é o texto inteiro. Então, muito do que se é usado atualmente para essas críticas que eles fazem não tem nenhuma inspiração divina. Isso é preciso reconhecer também. E existe um outro conceito que eles colocam, um outro argumento que esses fanáticos colocam, é que a existência de Deus anula a existência de aliens. Segundo eles, se Deus realmente existe, então a existência de alienígenas vindo de outros planetas seria categoricamente impossível. Mas essa é uma premissa equivocada, pois se Deus existe, nada impede que aliens existam. Nada impede que ele tenha criado outros planetas com vida. Nada impede. Aliás, se Deus existe, se ele criou o nosso mundo e se ele criou outros mundos, isso torna tudo muito mais grandioso. Essas mesmas pessoas, elas falam que o fenômeno ufológico tem as mesmas características de elementos mitológicos de outras culturas e que por isso seriam demônios. Então aqui já parte de uma premissa equivocada, que como a gente já viu, às vezes os elementos mitológicos apenas foram demonizados para serem combatidos. Às vezes eles não têm nada de demoníaco, nada de maligno, mas eles são combatidos como tal, de uma forma equivocada. E essas mesmas pessoas, elas falam que o fenômeno ufológico nunca deixa vestígio, nunca deixa marca, igual os elementos que seriam mitológicos, Isso demonstra um desconhecimento ufológico de quem usa esse tipo de argumentação, esse tipo de ataque. E como a gente sabe, o fenômeno ufológico ele deixa marcas no solo, ele deixa vestígios da sua passagem. O OVNI pousa e fica lá a marca onde ele pousou. Tem milhares de casos documentados e atestados dessa forma. Não é nenhum nem dois casos, são milhares de casos. E muito bem estudados ao longo da ufologia. Então existe sim elementos físicos, existem pedaços que caíram de objetos, que já foram coletados e analisados. Então quem alega que não existe esse tipo de evidenciação é ignorante na questão ufológica. Uma outra argumentação que essas pessoas colocam é que as manifestações ufológicas são idênticas às manifestações espirituais.
Elas citam que muitas testemunhas e abduzidos relatam o cheiro de enxofre, que também é relatado em supostas manifestações demoníacas. Mas aí nós temos dois poréns. O enxofre é um elemento físico, é um elemento do nosso ambiente, ele não é um elemento espiritual, ele é um elemento físico. Ele existe de fato. E esse enxofre ele pode ter uma série de origens, não quer dizer que seja algo demoníaco. Aliás, ao longo da história tem muito fato ocorrido que a igreja transformou em algo divino ou maligno. Muita aparição de santo aí que não teve aparição de santo, e sim uma manifestação ufológica, e eles só transformaram aquilo em algo divino ou demoníaco. E nesse caso, essa associação do demônio com o enxofre, ela pode ter surgido aí de fatos ufológicos no passado que foram entendidos como algo demoníaco, que foram demonizados já no passado. E essas mesmas pessoas, elas falam uma coisa que eu nunca vi qualquer tipo de informação a respeito na pesquisa ufológica: a de que aliens teriam medo de crucifixos. Isso é uma completa besteira. Isso não existe. Não existe um único caso documentado que tenha ocorrido isso. Então é uma invenção de quem está tentando demonizar a questão ufológica. E olha que eu pesquiso ufologia, pesquiso abduções desde 1995, que eu estou de cabeça nesse tema. E eu nunca vi essa informação no meio ufológico. Então provavelmente é uma informação inventada no meio terraplanista para tentar desacreditar a questão ufológica. Uma outra informação que eles colocam é que os ataques de súcubos, íncubos durante o sono das pessoas seria idêntica à manifestação ufológica. Mas eu mesmo tentei cruzar ali as informações, ver as semelhanças, não tem semelhança nenhuma. São coisas muito distintas. É curioso como esse pessoal tenta fazer associações que não existem, justamente para tentar embasar certas teorias que não têm embasamento algum, né? É uma pena, mas eles distorcem a realidade para tentar encaixar nas crenças deles, né? E aí eles também questionam a aparência dos alienígenas. Como a gente viu, eles tentam associar aquele versículo com os aliens, com os Greys principalmente, mas os Greys é uma pequena parte dos tripulantes relatados e observados, né? Nós temos seres com aparência humana, nós temos seres que são peludos, basicamente, tem outros que são altos, tem outros com um olho na testa, né? Nós temos uma variedade enorme de tipos de seres relatados na ufologia. Tem muitos seres diferentes. E aí eles pegam apenas um grupo de seres relatados para tentar fazer uma associação com o versículo bíblico tirado fora de contexto ainda por cima. Então isso não se sustenta de forma nenhuma. E aí entra um outro aspecto interessante, né? Nós temos a questão do racismo na nossa sociedade. Algumas pessoas achando que só a raça branca é boa, é pura, é superior aos outros. Isso se reflete também na questão ufológica. Da parte dessas pessoas que só porque um ser tem uma aparência diferente da aparência humana, ele seria maligno, ele seria nefasto. Nós temos que parar com esses estereótipos, com esses conceitos. Isso é um baita de um preconceito. No futuro a gente vai ter contato com essas entidades e vai vir um alienígena lá extremamente feio, mas extremamente bondoso, extremamente amoroso, preocupado com o bem-estar, com a evolução das pessoas, a evolução do planeta. Enquanto que pode vir um alienígena de aparência humana que seja totalmente maligno, por que não, né? Nós temos que parar com esse estereótipo de querer determinar a índole de uma criatura pela aparência que ela tem. Agora, analisando os fatos à luz do conhecimento ufológico, à luz dos fatos, né? O que a gente tem na casuística ufológica a favor ou contra essa hipótese de que aliens sejam demônios? O primeiro fato que a gente poderia citar é o comportamento das inteligências por trás do fenômeno ufológico. Quando eu falo comportamento, é daqueles casos top, em que o caso não é fraude, erro de interpretação, tecnologia terrestre, fenômeno natural, alucinação. É aquela parcela de casos que não são explicáveis de nenhuma forma. Aquela parcela de casos sólidos que provavelmente tem uma origem extraterrestre ou extradimensional, alguma coisa assim. Pois bem, essas inteligências, em 99% dos casos, têm um comportamento científico, ou seja, eles estão conduzindo algum tipo de experimento, algum tipo de estudo a nível científico. Então eles fazem testes de meio ambiente, solo, plantas, animais, tecidos, vegetais, coletam água, coletam solo, amostras de ar, fazem testes com as pessoas,
seja a nível físico, coletando amostras de tecidos do corpo humano, seja a nível emocional, testando e colocando eles em situações específicas para entender a resposta deles, seja a gente atuando como sociedade com nossa tecnologia. Tudo isso é analisado dentro dos casos ufológicos. E eles têm um comportamento também cauteloso, no sentido de não causar um grande impacto na nossa humanidade e no sentido de estar à distância para não influenciar nossas ações. E tudo isso usando uma tecnologia altíssima que não está disponível para nenhuma sociedade, para nenhum país aqui do nosso planeta. E aí, diante disso tudo, cabe o questionamento. Um demônio, se existisse e estivesse por trás do fenômeno ufológico, ele iria precisar de um veículo para vir até nós e se manifestar? Sendo que demônios são seres magísticos que não precisariam de tal aparato? Aí entra uma contradição, né, em relação ao que eles alegam. Eles alegam uma coisa, mas os fatos estão mostrando outra. E aí você vai observar o impacto dessas experiências. Teoricamente, a influência de um demônio colocaria a vida de uma pessoa em ruína, iria acabar com a vida daquela pessoa de diversas formas. Mas aí você vai ver as testemunhas de avistamentos de OVNIs, e uma delas teve um impacto significativo na vida delas. Elas viram aquilo e continuaram a vida. E a maioria descreve aquilo como algo impressionante, algo bonito, algo que impactou, mas não a ponto de danificar ela de alguma forma, de afetar ela psicologicamente, que ela não possa mais seguir com sua vida. São raros os casos que acontecem, comparado à casuística mundial. E no caso dos abduzidos em específico, eles passaram por experiências médicas e isso gerou um trauma. Mas a maioria deles foi compensada de alguma forma ganhando um dom. Um dom em uma determinada ciência, em ambientes artísticos, em alguma coisa que ela faça. Ela foi compensada de alguma forma. E muitos dos abduzidos atualmente trabalham com curas ou orientação a outras pessoas. Ou seja, elas trabalham de uma forma a melhorar a vida de outras pessoas. Um demônio atuando na vida para arruinar a vida das pessoas e tendo um efeito desse, não é meio contraditório? E aí você vai ver as pessoas que se interessam pela questão ufológica. Todas elas têm um nível de evolução muito mais alto do que esse pessoal que se fanatiza, que entra em teoria de conspiração, terraplanista. Geralmente, esse povo desse nicho se fecha a qualquer outro tipo de conhecimento. Então são pessoas que não têm muita cultura, não têm conhecimento científico, não vai em busca de cursos para aprimoramento pessoal, diferente do pessoal que vai para as áreas de estudo ufológico. Elas não estudam só ufologia, elas estudam ciências, elas vivem a vida delas, elas aproveitam a vida também, mas estudam, viajam, elas desenvolvem um lado cultural e elas são espiritualizadas. Elas têm uma evolução moral muito mais alta. E aí você vai ver especificamente os pesquisadores da área de ufologia. É raro, é muito raro você encontrar um ufólogo que seja ateu. Particularmente, não me vem nenhum ufólogo à mente que seja ateu. Não lembro realmente de ter conhecido algum. Sei que existe, mas eu particularmente não conheço. Eu conheço muita gente na área ufológica. E a imensa maioria do pessoal que está no meio ufológico também é espiritualizado. Ou é ligado ao espiritismo, a Umbanda, ou outras linhas espiritualistas. Estudam experiências fora do corpo, desenvolve mediunidade. Eu mesmo sou da Umbanda, e quem conhece meu trabalho sabe que isso não atrapalha em nada. E quem conhece meu trabalho sabe a seriedade com que eu levo a questão, sempre seguindo princípios científicos, né? Embora eu seja um espiritualista. Então, quem tem contato mesmo com a questão ufológica não tem a vida destruída. Pelo contrário, ela se eleva cada vez mais. Diferente desse meio fanatizado que fica preso só naquele nicho conspiratório, terraplanista, meio que religioso ali, aquela coisa difícil de definir, né? Então, como a gente viu, essa alegação de que aliens são demônios não se sustenta de forma nenhuma. Trata-se apenas de um achismo cheio de preconceitos, uma forma desesperada de combater algo que destrói certas concepções, por exemplo, as ilusões da religião terraplanista. O terraplanista diz que a gente está num imenso aquário com um domo que nada entra, nada sai. Tem vida lá fora vindo visitar o nosso planeta. Então, como eles não podem explicar isso, eles vão demonizar e tentar combater desta forma, em mais um ato de desonestidade geral que a gente vê no meio terraplanista. Certo? Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esses assuntos e deixe sua opinião aqui embaixo. Diga o que você acha disso. Novamente eu peço desculpas se eu ofendi a fé de alguém. Não foi essa a intenção, mas
eu preciso retificar e combater coisas que não se sustentam quando falam sobre ufologia. Eu tenho um princípio ético muito forte que me obriga a falar e estabelecer a verdade quando se trata de ufologia. Certo? Então convido você agora, então, você que não é inscrito aqui no canal, a se inscrever aqui no canal, deixar seu likezinho, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações e ficar sempre antenado sobre esses temas, sobre ufologia, sobre pesquisa ufológica com seriedade que você vai encontrar aqui, astronomia, astronáutica, ciências e mistérios em geral. Aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra um link para o nosso artigo lá no Fenômeno que fala sobre a origem do fenômeno ufológico. Artigo bem interessante que contempla algumas informações que a gente trouxe aqui. E também você vai encontrar aqui na descrição do vídeo o nosso Apoia-se e a nossa chave Pix, caso você queira nos ajudar de alguma forma. E nós agradecemos toda a ajuda que vocês puderem fornecer por isso, pois isso ajuda a gente a manter o trabalho com seriedade e qualidade aqui no canal Fenômeno. Certo? Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Continue com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Continue estudando. Abraços. Tchau.